Pessoal, minha live caiu. Não sei o que houve aqui. Oi, Vi, minha live caiu. Daqui a pouco a gente começa. Tô aguardando aqui a Cornélia. Ah, a Cornélia chegou. Oi, Cornélia. Vou chamar você. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, Sim, por estar aqui comigo para falar sobre constelação familiar. sim. É um prazer e eu me sinto honrada por estar aqui com você. Eu, Muito obrigada, Cornélia. e sabe, eu sim, desculpa, vou achar um lugar melhor. Sim, talvez, não? Também me Sim. sinto honrada e estou bem feliz que estou aqui com você. Muito obrigada. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o Metaforum, que é uma escola alemã que foi fundada pelo Bernd Izzert em 1986. E hoje eu estou responsável pelo Metaforum aqui no Brasil. O Metaforum trabalha com cursos na área de desenvolvimento humano, com base no pensamento sistêmico, que vamos falar aqui também um pouquinho sobre o pensamento sistêmico, que é o pensamento sistêmico. E é isso. E desejo uma ótima live para todos. Cornélia, Sim, eu quero começar falando sobre o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? podemos imaginar. Para mim, hoje em dia é fácil explicar. Somos todos educados num pensamento que para todo existe certo e errado, bom e mal. Certo e errado, bom e mal, é totalmente adequado para máquinas, um pensamento linear mecanicista. Podemos desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Agora, corta uma família, um ser humano, uma árvore em milhares de peças e O seu áudio cortou. precisamos de Agora. outro pensamento do que certo e errado para as relações entre os seres vivos. E Uhum. porta, normalmente sempre digo, quando tem uma dificuldade, não dizer certo ou errado, explorar o que faz uma dificuldade acontecer e sabendo dos ingredientes, das partes que fazem a dificuldade, aí trocar partes e geramos outros resultados. Uhum. Sim. Também é importante saber que cada um de nós é limitado. Imagina uma criança cai na rua e chora muito. Aí, vê isto e diz: ai, que triste, a ti sofre. Um segundo, que gritos horrorosos. Um terceiro disse: a mais está junto, desse jeito se aprende na vida. Normalmente, importa também saber o funcionamento. Tomar 97% das nossas decisões a partir dos nossos padrões e crenças, como no exemplo, que normalmente, inconscientemente, adquirimos quando pequeno. Sim. Não? E E talvez, o que significa sistêmico? uhum. O que é um sistema? Um sistema é quando dois ou mais ingredientes ou pessoas têm um funcionamento em conjunto. Sim?
E Sim. sempre tem condições ou regras do jogo. Normalmente pergunto o que importa mais para o jogo de futebol, as regras ou o jogador? E a maioria das pessoas fala o jogador. E, no meu ver, são as regras do jogo. Claro, sem bola e jogador não tem jogo de futebol. Mas se temos bola e jogador, pode ser voleibol, pode ser handball, basquetebol. Então, as regras do jogo determinam os fazeres. E qualquer sistema tem regras do jogo. Casamento, família, escola, qualquer sistema tem regras do jogo. Importa muito aprender estas regras do jogo, ou cultura, ou crença, para poder nos posicionar. Se não temos consciência, essas regras ou essa cultura nos movimenta inconscientemente. E trazendo esse pensamento, o sistêmico, para as constelações. E o que é as constelações familiares? Bom, podemos imaginar quando tem uma situação, problema, uma maneira de explorar e ver tudo isto é a partir do pensamento sistêmico complexo. O que é a constelação, ou eu chamo de visualização. É uma ferramenta poderosa para ampliar a visão num tempo muito curto. Você pode imaginar, se tem um problema, nunca tem uma causa, sempre tem vários componentes. E se definimos em relação a uma questão os vários elementos, e se deixamos a pessoa falar, vai falar a partir da própria limitação, como no exemplo da criança que cai na rua. Se agora essas partes que definimos serão representadas por pessoas que não sabem o que representam, eles conectam com o campo informacional e aí eles captam informação e falam disto. E normalmente o cliente sempre tem experiência de aha, insights, ver que não vi antes. E com essa consciência maior que se ganha a partir da visualização, constelação, podemos repensar, trilhar um novo caminho. Sim. Existe o campo informacional, até a física quântica comprova. Somos todos feitos de células e as coisas são feitas de moléculas. Todas as células e moléculas têm átomo. Em todo átomo temos núcleo e elétron. Núcleo e elétron é massa que podemos medir na balança. Sim? Se agora imaginamos uma célula de hidrogênio que tem muito dentro de nós, muito fora de nós, imaginamos que o núcleo fosse como futebol, os elétrons seriam 10 quilômetros afastados. Tem um espaço enorme no átomo que é chamado de vácuo. E nesse vácuo tem energia e informação. Toda informação do mundo está nesse vácuo. Mas cada um de nós, claro, só pode observar o que conhece. Also wenn ich jetzt weiter Deutsch spreche, wird mich vielleicht keiner verstehen. Só como exemplo, só podemos conectar do que conhecemos. E uma pessoa, em relação a uma questão, conecta com ela a partir da limitação. E com a visualização, podemos conectar com o campo informacional e ampliar a visão para depois.
Cortou o seu áudio no final. Para depois poder trilhar um novo caminho. Sim. No caso, muitas pessoas pensam que constelação familiar é algo místico ou algo relacionado a alguma religião. Nada. É comprovado que existe o campo informacional pela física quântica. Importa realmente para todos nós nos abrir para as coisas novas das ciências, da neurociência, pensamento sistêmico complexo e tudo isto. Uhum. No caso, o que seria o pensamento sistêmico complexo? Complexo significa, já falei o que é sistema. Uhum. Imaginar um sistema, é uma família, mas tem um monte de outros sistemas que que interferem neste. Tem sistema financeiro, sistema escolar, e aí complexidade. E tem sistemas, sim. Sim. No caso, a visualização, né, do sistema, ele amplia a nossa visão para essa complexidade que abrange todos os sistemas que nos envolvem. Como seria isso? Quando alguém vem com uma questão, Sim. Agora abrimos quais os componentes que geram uma situação. Não? Por exemplo, numa questão familiar, uma pessoa falta muito de autovalor. Então, que não tem autovalor é totalmente adequado a vários componentes. Importa agora buscar componentes. Uma coisa também é importante, não somos do jeito que somos pela genética. Sim? A genética é 2% de todos nós. Somos todos fruto do contexto. Imagina, uma criança nasce, deixamos ela numa favela, numa aldeia indígena, numa família classe A, na China, na África, na Alemanha, se desenvolve diferente. Então, somos todos fruto do contexto. Importa em relação ao não valor da pessoa de elaborar o contexto. Não? O que era autovalor e tudo isto. E vendo, tendo as partes, que os próprios pais nem sabiam do autovalor. E quando criticam, queriam fazer melhor para a criança crescer. Mas se ela cresceu com crítica, inconscientemente atrai crítica nos amigos, nos valores e tudo isto, não? Antes disto, ela pode deixar as dificuldades de não ter autovalor no passado. Pode agradecer os pais que fizeram tudo para ela poder crescer, não? E aprender algo novo. Sim. O seu áudio, ele está cortando um pouquinho Não, em alguns momentos. está fazendo. Eu quero aproveitar e desejar boa noite a todos que estão chegando. Fabi chegou agora, Newton, boa noite, Neuza. E Amada. E se alguém Sim. E se alguém tem pergunta, a Cornélia adora pergunta. Sim. E vocês podem fazer perguntas, tirar as dúvidas sobre constelação familiar. Sim, boa noite.
Um beijo, Fabi. Tem um exemplo que você fala muito para nós sobre o forno, o frango no forno, que eu gostaria que você contasse aqui, compartilhasse com a gente. Este exemplo do forno sempre dou para dar um pouquinho clareza como funciona o pensamento cartesiano mecanicista no que estamos criados, não? Porque Sim. para todo existe certo e errado, bom e mau. Imaginam, Maria tem um novo forno, ela coloca um pernil e deixa a porta aberta. Desgaste de energia. Maria, fecha a porta. E ela fala, não vou fechar. E aí ela fica louca na minha mente em relação, na minha não mais, mas em relação ao forno. O que aconteceu? Com esse pensamento de certo e errado, quando algo é certo, tudo bem. Quando é algo errado, julgamos. E com esse pensamento de ser errado, no fundo, na maioria das vezes, nem entramos em contato com o outro, e é um pensamento para, no fundo, ficar mais e mais sozinho. No pensamento sistêmico complexo, ausentamos certo e errado e entramos em contato com o outro. Por exemplo, perguntando, Maria, o que faz você não fechar o forno? Aí me abro para ela. E o primeiro... Cortou o áudio. No momentinho, vou tirar a capa, talvez é melhor. Um momentinho. Sim. Talvez é melhor. Sim. Porque no primeiro momento que falei da Maria e o forno, falando fecha a porta, nem de verdade entrei em contato com ela. Só fiz ela pedi a ela fazer o que eu queria. Mas se eu pergunto, Maria, o que faz você não fechar o forno? Aí ela respondeu, olha, minha mãe não fechou, minha avó tampouco fechou, e desse jeito sai o pernil mais saboroso do mundo. Podemos imaginar que ela inconscientemente está repetindo padrões da família. E o que a família talvez esqueceu é que antigamente o forno era pequeno e não cabia um pernil e havia necessidade de deixar a porta aberta. E quando a avó comprou um novo forno, enquanto o pernil esqueceu de fechar a porta. Quando isto está na consciência da Maria, provavelmente ela vai poder fechar a porta. Sim. Perfeito. Sim. No caso de seguir padrões de família, quando uma pessoa vem com uma questão para você, e tem muito... talvez com isso quero dizer que importa também saber, até a neurociência fala, hoje tomamos 97% nas nossas decisões diárias inconscientes, não? Inconscientes, a partir dos nossos padrões. Por que inconsciente? Porque o racional também, normalmente, é muito lento. Imagina, você aprendeu a jogar xadrez ontem, sim? E vai jogar comigo. Aí eu movimento o cavalinho. Aí você pensa, poderia fazer isto, ou isto, ou isto, e a cabeça explode. Depois de jogar 100 vezes, 1000 vezes, alguém faz algo
e você sabe o que fazer. Então, no automatismo, não? No automatismo, não gastamos energia e somos rápidos. E dessa maneira, no automatismo, tomamos as decisões. E se você pergunta a essas pessoas que tiveram as sensações quando a criança caiu na rua, cada um vai explicar perfeitamente porque sofreu, porque falou, que gritos horrorosos. A mente, não, também é 90% é como portador de voz do governo que não sabe como a decisão é tomada. Sim. A Eloá fez uma pergunta interessante aqui. Tá bom. Repetir padrões é sempre ruim? Não. Imagina precisamos de um certo automatismo. Porque no automatismo nem pensamos como aprender a dirigir o carro. Quando começamos algo frustrante, e importa colocar energia dentro, e depois disto, fazemos isto automaticamente sem pensar. Não? Uhum. E por isso importa, até para mim, depois de fazer uma visualização, constelação, de fazer exercícios para, em relação ao novo, aprender um automatismo. Respondi? Respondeu, Elô? Eu acredito que sim. O Pipoca fez uma pergunta aqui também, que, que a gente até já comentou sobre isso. A constelação familiar tem a ver com a religião? E até o pessoal pensa que é misticismo, que é coisa de horóscopo, astrologia. De jeito nenhum. E não sei, talvez, não sei, porque o Bert Hellinger era talvez padre, e talvez por não entender que podemos captar informação, se explica com a religião ou com algo místico, mas de jeito nenhum é místico. Uhum. Sim. Respondeu, Peoples. Zélia, boa noite, lindas queridas. Sim, a Eloá, sim. Cornélia, você é o uau. Mais perguntas, pessoal? Podem aproveitar aqui a oportunidade. Cornélia, já aconteceu alguma situação de visualização, constelação familiar desafiante e que você pode dar algum exemplo para nós de postura do constelador? Podemos imaginar, para mim importa muito que o constelador, e para isso na formação para mim é muito importante, aprender pensamento sistêmico complexo para ausentar certo e errado, bom e mal. O julgamento. Aqueles que talvez, possibilidade também sou limitada, talvez aquele que está no pensamento cartesiano mecanicista, ele sabe o que deve acontecer, o que é a solução. Não? Aí podemos imaginar, talvez criar soluções que não são realmente adequados para o cliente. Importa, a partir do pensamento sistêmico complexo, sempre estar aberto. Me lembro de uma vez, anos atrás, fiz uma constelação para uma pessoa que estava sequestrada. E ela estava com muito, muito raiva sempre. E podemos imaginar, ela estava com raiva em relação a isto, e quis mudar. Ao mesmo tempo, no
trabalho, percebi que ela não estava aberta para conectar com o bem-estar interno neste momento. E aí falei isto para ela, que a raiva era um grande presente para ela, para ficar na força vital. Mas para deixar a raiva, precisamos conectar com o bem-estar interno. E nesse momento não estava aberta. E tudo bem. Sim. Importa sempre respeitar e ver onde está o cliente, o que é possível também no momento. E não criar realidades para ele. Sempre acompanhar ele nos passos possíveis. Uhum. Importa na constelação entender e conhecer a ancestralidade da pessoa e por quê? Podemos imaginar, eu sempre diria, não é só os antepassados, São antepassados. também é o contexto, porque todos somos frutos do contexto, nunca são só as pessoas, tem os contextos. E podemos imaginar, se na minha família tem alguém excluído ou coisas escondidas, estão presentes no campo informacional da família e eu posso conectar com isto. E se a pessoa se conecta sem ter consciência, e isso pode influenciar no sistema dela? Sim, claro, claro. Um belo exemplo é, uma vez, de uma família judaica, família classe a filha vira prostituta. Os pais realmente, que isto? E fizeram de todo. E, bom, olhar que isso, como qualquer problema, é perfeito em relação a ingredientes, pesquisando, não? E aí foi o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, a irmã do avô morava em Paris e era prostituta. Sim? E com isto ela até ajudou aos dois irmãos de sobreviverem. Acabou a guerra e na família não foi reconhecido ou valorizado prostituta. Os dois irmãos excluíram ela ao mesmo tempo, sem ela talvez nem tivessem sobrevivido. Não? Foi excluída. E tudo o que é excluído permanece. Não? E talvez inconscientemente ela com algo como vou dizer, dessas informações existentes. E com isso, posso fazer alguma coisa. Sim. Sim, com certeza. A Cristiane pergunta: boa noite. Qual a melhor postura emocional para que o novo visto com bons olhos pela família origem, pois por muitas vezes é rejeitado? Eu vou dizer, podemos imaginar, no meu ver sempre é assim, o que importa é receber a vida e o apoio para crescer, virar adulto. Entre 9 e 12 anos, teoreticamente, poderíamos sobreviver sozinho. Do jeito que é feito, eu chamo de margem. E os pais fazem da forma que eles conhecem, dentro da limitação deles. Podemos imaginar que um pai que bate, ou uma mãe que bate querendo fazer o melhor para as crianças. Nem sabe da própria limitação. Nem sabe que poderia ser diferente. E se eu agora posso ver que os pais têm problemas,
posso deixar os problemas com eles no passado e agradecer que recebi a vida e o apoio para virar adulto. Respondi? Respondeu? Cristiane, mais perguntas, pessoal? Pode fazer. Sobre esse sistema que nós vivemos, e uma vez você até deu um exemplo sobre o sistema do governo e o que manda. Então, eu gostaria que você desse esse exemplo aqui para nós também, que é muito interessante. Sistema do governo, os sistemas têm regras e precisamos nos submeter. Por exemplo, podemos imaginar, se não obedecemos aos leis, ficamos presos. E também podemos imaginar uma coisa muito importante que a única certeza da vida, no meu ver, não é a morte, que ninguém quer, é mudança contínua. E podemos imaginar que importa também que leis, seja na justiça ou deveriam sempre, depois de um tempo, ser revisados se ainda são adequados para os tempos de hoje. Quando falo dos políticos, não? Aí sempre dou o exemplo, a população toda, como somos limitados, a população toda julga os políticos. Aí eu digo, maravilhoso. De que jeito? No pirâmide de poder, embaixo é cidadão. Mais poderoso do que o cidadão são os políticos. Mais poderoso do que os políticos é a indústria e a mídia. E mais poderoso do que a mídia e a indústria são os bancos. E no topo do poder no mundo são os bancos privados, como hoje Vanguard, BlackRock, e os 3% da população que tem 97% dos bens. Eles mandam no mundo. E compram, sim, entre aspas, os políticos no mundo inteiro. Mas a população, entre aspas, a maioria, também movimentado pela imprensa, não fala mal dos políticos. Sim. Então, importa muito explorar situações, nunca acreditar algo cegamente. Eu hoje, para o meu site, fiz um pequeno vídeo dizendo como cheguei ao pensamento sistêmico complexo, e assim, e depois constelações. Não? Trabalhei muitos anos como professora na Alemanha. E aí, as minhas crianças, amei, ao mesmo tempo, não gostei de dar as notas. Tive um desconforto e pensei, preciso mudança, alguma coisa. E nessa época, pensei, quero trabalhar num colégio alemão no estrangeiro. E me escolheram para ir no México. Antes de ir para o México, e no voo, lembro até hoje, tinha um monte de preconceitos sobre o México. Sim, um monte de preconceitos. E estando lá, percebi que estava totalmente diferente. E isso, para mim, foi um grande presente. Nunca mais acredito em preconceitos ou naquilo que a mídia fala ou pessoas. Só são possibilidades de ver um assunto. E sim, com isto me abri para o mundo, para as coisas. E explorei.
e conheci pensamento sistêmico complexo e depois constelação. E a constelação é a ferramenta poderosa para, num tempo muito curto, ampliar a visão. E foi muito importante, gratidão você compartilhar um pouco sobre a sua história aqui para nós, para as pessoas conhecerem ainda mais você, para quem ainda já conhece a Cornélia, quem ainda não conhece, é muito importante mesmo você compartilhar isso, gratidão, até porque você como uma alemã, também existem muitos preconceitos com os alemães e toda aquela história do Hitler e tudo mais, e não é nada disso. O Metafórum é uma escola alemã que foi fundada por um grande mestre, Bernd Izert, que tinha uma cabeça assim genial e criou e trabalhou muito com o pensamento sistêmico, que até hoje é a base de todos os nossos cursos. Então, não tem nada a ver essa crença e acreditar sobre toda a história que vem em relação à época do Hitler e tudo mais. E podemos a Uhum. Magda aqui trazer. Mas você falando do Hitler, isso é que a população faz. Busca um culpado. Sim? Enquanto temos um culpado, culpa é lá. Ninguém fala e aprendeu na escola quem financiou a Segunda Guerra Mundial. Quem financiou? Foi financiado, até tem financiamento também Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha perdeu, mas os bancos privados dos Estados Unidos aproveitaram e usaram muito isso. E Segunda Guerra Mundial também foi financiado pelos bancos privados dos Estados Unidos e por Henry Ford. Então, nunca ver uma coisa só. É pensamento cartesiano mecanicista. Como falei do México também. Sim, Mexicano, tem muitos exemplos. Machos. Uhum. Lembro muito bem. A minha sogra, no México, ela falou uma vez, e quem cria os machos? Quem cria os machos? Exatamente. Não, nunca é ver uma coisa de um jeito. Sempre é ter uma visão mais ampla. Sim. E a constelação familiar, ela traz isso. Essa consciência da visão mais ampla. Quando o facilitador também tem pensamento sistêmico complexo. Se tem pensamento isso é importante. Não. Não, sim. A Eloá fez uma pergunta aqui. E como funciona a constelação familiar nessa questão de padrões? Se percebo um padrão, importa explorar e deixar a partir da informação no passado e conectar com algo novo. E para esse novo, sempre dou exercícios. Pela ciência, são 21 dias. Eu vou dar por 30, 45 dias, fazer exercícios para implementar um novo padrão. Sim. A Tamila também fez uma pergunta. Quando lhe perguntam o que é constelar, o que responde? Eu nunca vou constelar. Não? Eu não uso a palavra constelar. Eu sempre digo, se um cliente é aberto para explorar uma situação, podemos explorar a situação e usamos a ferramenta de visualização, constelação. Mas o objetivo não é constelar, o objetivo é ampliar
a visão do cliente para ele poder trilhar um outro caminho. Perfeito. Sim. Muitas perguntas aqui, tô adorando. Tá bom. O que a constelação familiar pode ser benéfico para as pessoas? Podemos, eu sempre viso uma pessoa que vem, que está aberto para uma mudança, ela vai mudar, vai colocando energia dentro do voz, vai mudar. Aí ela também, como vou dizer, entra em outras frequências e vai mudar algo também assim, se ela está diferente, mais bem com ela mesma, não ficando mais tão brava, muda algo no sistema familiar. E podemos imaginar uma visualização, constelação traz uma nova informação em relação ao sistema familiar. Mas essa nova informação é, no início, fraquinho, sim? E precisa, pelo fazer da pessoa, também ficar mais forte. Ao mesmo tempo, pode ser que alguém da família, estando aberto, conecta com isso e pega algo disso. Mas nunca faria uma constelação para mudar outros ou o sistema. Sempre viso a pessoa. Sim. Respondi? Respondeu, Rê? Manda aí. A Simone, ai, que saudade de você, Simone. Um beijo. Esteve com a gente agora no Camp 2023 agora. Cornélia, você é maravilhosa, mudou a minha vida após a formação em constelação contigo. Ah, mudou a minha vida também. É muito bom, muito mesmo. Gratidão. E somos iguais. Sim. Temos diferentes conhecimentos e qualidades, mas somos iguais. Sim. Como pode ajudar as pessoas? Como ela é feita, trabalhada? Ela quer entender, a Renata. Como é? Não entendi. Em primeiro lugar, com a visualização, constelação. Eu acredito que como é o atendimento da visualização constelação familiar? Como é? Como ela é trabalhada? Como você atende uma pessoa, por exemplo? Atendo individual ou em grupo. No individual, exploramos qual é a situação que mais pesa na vida dela, porque resolver isto até resolve outras coisas sozinhos, menores, não? Uhum. E aí exploramos quais as partes que fazem isso acontecer, geramos consciência em relação a isto. E aí ela pode ver que, por exemplo, a briga ou a crítica contínua, ela pode deixar com a mãe. E aí, normalmente, faço assim, e deixo ela imaginar a mãe com o contexto dela. Ela não podia ser diferente, não? E aí peço a ela de deixar essas dificuldades no contexto, no passado. E tirar, como abrir o corpo para deixar isto. Depois pergunto o que você sente. Aí ela falta muito mais leveza ou muito mais força e deixo ela achar uma imagem ou uma lembrança para este sentimento. E este sentimento que ela tem, por exemplo, deixo ela repetir nos próximos 21, 30, 35 dias para criar um novo automatismo em relação a essa situação. Uhum.
No caso de constelação em grupo, como que seria isso? Mesma coisa. Uhum. Para E mim tem é as importante, pessoas. para mim é importante de, para mim, na minha limitação, é importante dar exercícios, porque mesmo no problema, estamos na zona do conforto, estamos no automatismo. E voltamos para casa e tudo é normal. E o risco de não implementar o novo é alto. Por isso, dou as tarefas. Uhum, sim. E dá mesmo. E Sim, dá as tarefas mesmo. E pergunta e com sim. certeza. É, mas no caso, constelação em grupo, como que seria as pessoas? É importante que as pessoas não conheçam o cliente, não tenham uma relação. Não, Como seria essa para mim, representação? eu trabalho sempre que os representantes não sabem o que representam. E eu, normalmente, no início, tampouco sei. Eu deixo o cliente determinar quem representa você, quem representa alto valor, quem representa mãe, pai, ou, por exemplo. E nós não sabemos, só o cliente sabe. E a partir disso emergem as informações e os representantes estão mais livres no representar do que enquanto eles sabem o que representam. Aí o risco de falar algo a partir da limitação é bem mais alto. Respondeu? Rê. Olá, Mônica. Bem-vinda. Bastante pergunta aqui, pessoal. Gostei. O Marcelo Ricardo falou: a Cornélia é espetacular. A constelação familiar foi o diferencial na minha vida, como também foi a constelação organizacional, que deu um direcionamento fantástico na minha vida profissional. Sim, com certeza. Você pode falar um pouquinho sobre a constelação organizacional, Cornélia? Podemos imaginar a mesma coisa. A constelação organizacional é lá para ampliar a visão sobre a organização. Lá também, se as pessoas falam sobre assuntos, cada um é limitado, e em relação ao assunto, o sistema fala a partir de representantes. E todos os clientes têm experiência, insights, não perceberam isto, e com essas novas percepções podem se reposicionar. E Sim. é assim, Não. pelo Uhum. Metaforo, oferecemos uma formação presencial em São Paulo, que Isso. começa o dia 7 de setembro, e como virar practitioner. E talvez possa dizer, eu também ofereço uma formação reconhecida pelo Infosium para ter a base de profissional, que é o dobro do tempo. E aí Sim, tem online, sim, um presencial. sim. Tá bom. E essa formação em constelação organizacional que estamos oferecendo pelo Metafórum, ela já vai começar agora dia 7 de setembro, e quem tem interesse em participar, no caso, para formar practitioner, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Seria para praticar a constelação familiar, a constelação organizacional. Sim, é para aprender também pensamento sistêmico complexo e para começar a praticar. E quando é mais longa, tem mais experiências, talvez mais modelos, mas sim, é mais complexo. Uhum. Sim, sim. O Nilson entrou agora, a Lid. Bem-vindos a todos. Agora que eu tô vendo aqui todo mundo. A Lassi, a Cornélia é uma excelente professora. Aprendi muito com ela, muito Muito grata. obrigada. A Magda, a Cornélia é fantástica. Nada.
Amo ela também. Muito, Maravilhosa. sim. Muito bom ter todos aqui com a gente. Em São Paulo. Dia 7 de setembro, em São Paulo, presencial, Simone. Ah, eu vou adorar ter você na turma. A constelação organizacional com a Cornélia é fantástica. Realmente, é para ampliar a visão no mundo empresarial. Tamires, boa noite. Ah, e a Renata falou, estou amando o assunto. Legal. Simone, Não, muito bom. importa muito, principalmente mudar de pensamento, sair do cartesiano certo e errado e ir para o pensamento sistêmico complexo. Faz toda a diferença. E cada um importa muito cuidar, em primeiro lugar, do nosso bem-estar interno. Porque se estamos bem, podemos nos abrir para os outros. Se não estamos bem, atraímos as nossas projeções nos outros. E naquilo que vivemos, de alguma maneira, é um reflexo do nosso interno. Perfeito. Ai, muito bom. Foi bem explicativo. A Renata falou. Adorei a explicação. A Eloá também, perfeito. Está sendo bem produtivo. Ai, muito bom, gente. Se vocês têm mais alguma pergunta para Cornélia, também, Cornélia, você quer acrescentar mais alguma informação que você acha relevante sobre constelação familiar? Algo que ainda tem alguma crença aí sobre constelação familiar que as pessoas... Eu acredito que o que mais chega para mim, assim, são pessoas achando que tem a ver com religião, mas isso já Não foi bem explicado. Sim. é uma ferramenta poderosa que no mundo não existe outra, que podemos, em um tempo muito curto, ampliar a visão. E qualquer questão sobre relacionamento, sobre família, pode ser vista. Sim, sim, porque toda informação, no fundo, está no campo informacional. Sim. A pessoa pode fazer uma... e a Vivi também colocou aqui. A Cornélia é uma fofa, uma profissional iluminada e exemplar. Lindo. Gratidão. Muito bom. E a constelação familiar, existe algum limite que tenha em relação à constelação familiar ou organizacional também? Olha, no meu ver, importa que a pessoa quer e está aberto. Se não me abro, se quero ficar no pensamento cartesiano mecanicista, certo e errado, melhor não, no meu ver. Sim. E as pessoas ficam muito na mente também. Importa sentir. Importa sentir, aprender de intuir informações. Porque podemos imaginar, último exemplo talvez, intuir informação é da natureza do ser humano. Uma criança entre 0 e 2 anos não racionaliza nada, mas ela intui as informações na volta dela e atua a respeito. Entre 2 e 6, 7 anos ainda somos muito intuitivos. E depois desaprendemos mente, a conexão com intuir informação. É isso, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Obrigada, Cornélia. Amei estar junto. Eu amei também. Foi muito bom para mim também. As pessoas participaram bastante, fizeram muitas perguntas, adorei. Gratidão a todos. A Cornélia vai ter um curso agora na constelação familiar também no Camp do Metafórum.
né, do dia 1 ao dia 9 de fevereiro de 2024, para quem tem interesse em se aprofundar e conhecer a formação em constelação familiar, pode entrar em contato com a gente. Já temos aí inscrições abertas com desconto, que vai até julho. E é isso, gente. A Cornélia é sempre muito gentil, muito amorosa com a gente e gratidão por estar aqui, pelo seu tempo e por compartilhar tanto conhecimento. É um prazer. Amei de estar com você e vocês. Vocês sabem. Sim. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.